recomendações, curiosidades e muito mais. Está no ar mais um 30 Minutos, sua meia hora alucinógena de literatura. Bem, amigos, estamos aqui reunidos enquanto ainda podemos, enquanto nós ainda temos o mínimo de liberdade de expressão e não fomos agredidos na rua nem espancados. Estamos aqui reunidos para falar sobre literatura mais uma vez, que é disso que a gente gosta. Eu sou Cecília Garcia Marcon, sou feminista socialista e podem me xingar mesmo porque agora eu já tô me entregando pra morte mesmo, e eu tô aqui acompanhada de uma pessoa que é de outro país, mas que também é nazista. Tá, eu sou gaúcho, mas eu sou eu sou o Jefferson, e o Vilto não tá aqui hoje porque ele tá sendo pai de família. Acho que o Vilto tá sendo a única pessoa, abre aspas, certo, do podcast, fecha aspas, porque ele não tá falando hoje. E tudo que a gente tem 250 programas gravados contra a gente. É isso aí, aproveitem e ouviram nossa voz enquanto vocês podem ouvir, porque a gente pode sumir de repente. Eu já recebi alguns comentários bastante desfavoráveis, né, xingos de vagabunda na internet, já rolou uma ameaça de agressão. O que mais que já rolou comigo? Teve a esposa de um colega que trabalha comigo, teve vários 17 riscados no carro dela. É tudo muito pacífico, entendeu? Tá tudo muito tranquilo. Então tá fácil. Eu tô muito tranquila. Nossa, se soubessem, tá ótimo. Então, Ceci, no meio desse mar de tranquilidade que nós estamos vivendo, o que a gente tem pra oferecer pro pessoal hoje? Temos então para oferecer o seguinte: nós estávamos pensando, eu e Jefferson, aqui sobre como continuar usando a literatura como uma porta de reflexão para esses momentos sombrios. Aí a gente lembrou de uma questão que tá acontecendo bastante agora, que é a discussão do que é legal no sentido de lei, no sentido de respeitar a lei. E a gente se deu conta, então, conversando sobre isso, que na literatura existe uma vasta discussão a respeito de como a burocracia da legislação e a própria legislação podem ser usadas e manipuladas e podem não dar conta de todas as necessidades da sociedade. E que se abraçar plenamente confiando que só o julgamento, a lei e tudo mais dão conta das coisas, pode acabar levando a uma série de desequilíbrios e tudo mais. Então, nosso objetivo hoje é fazer essa discussão da lei na literatura, né? Enfim, como que os diversos escritores que existem fizeram esse apontamento sobre legalidade e ilegalidade. Eu gostaria de começar perguntando ao Jefferson, quando a gente estava conversando, a gente citou algumas obras. Queria que você começasse comentando uma delas, puxando uma delas pra gente discutir, e comentando o que você vê de relevante nessa obra em específico que você vai citar. Eu vou citar duas, mas cada uma por uma forma diferente, e as duas são do mesmo cara. Um é o Processo do Kafka, que eu acho que é o mais importante pensar nisso pelo simples plano, que é o seguinte: pra quem não conhece o Processo do Kafka, a gente tem o Joseph K., que é o personagem principal, e ele está sendo intimado e processado pelo governo. Por quê? Como isso dá? E as consequências disso nunca são bem claras na vida do Joseph K. E é muito engraçado a gente pensar nisso, porque o livro se chama O Processo. O livro trata desse mundo altamente burocrático que ele é processado. Ele não entende por quem exatamente, porque pelo governo, mas não fica bem claro por quem dentro do governo, porque também nunca fica bem claro. E, se tu quiser, isso é um spoiler, ele é morto no fim. Ele é julgado e executado. Por quê? Ele também não sabe, mas o governo faz, e inclusive a grande sacada do livro é pegar esse mundo burocrático, esse mundo ad hominem, que a gente diria, o ad hominem, não lembro agora, mas latim é horrível, gente, de excluir o fator humano da coisa e fazer fazer de justiça apenas uma equação barata e simples. E é muito doido ler esse livro, porque a gente pensa, tem a ideia do kafkaniano, que hoje se usa muito ainda, quer dizer algo que não faz sentido, algo que não é incongruente e ao mesmo tempo é assustador. Mas tem algo de muito distópico nisso, e distópico assim na ideia bem básica da distopia, que é, por exemplo, que é um sistema, no caso o sistema jurídico, que julga uma pessoa, mas a pessoa não sabe o que ela cometeu. Se ela não sabe o que ela cometeu, ela não tem como se defender, ela continua sendo julgada. Esse julgamento ocorre mesmo que essa pessoa proteste, do sentido, mas o que tá acontecendo? Isto que não importa.
importa. E a coisa vai indo, e chega no fim, tu tem um clímax, que é execução de algo que tu não sabe o que tu fez, ou por que tu foi jogado, mas mesmo assim tu vai ser massacrado. E tá, isso parece muito metafórico, muito alegórico, mas é algo muito contemporâneo, não por acaso. Muita gente descreve o Kafka, e este livro do Kafka é especial, como tendo descrito o século 20, 21, 22 e 23. Tá, mas a gente tá no século... eu já li isso uma vez, aí vem, por que o século 21, 22 e 23? Porque as nossas estruturas ainda estão nisso. A gente deve ter alguém que é advogado, ou oficial de justiça, ou que trabalha na área jurídica, que pode explicar isso milhares de vezes melhor do que eu nos comentários. Pode deixar, inclusive, eu incentivo muito pra explicar como é que funciona o sistema jurídico e de execução do jurídico. É uma grande estrutura onde só circula papel. Não circula gente, não circula informação. E quando circula, parece que... E isso é uma mentira, tá, gente? Parece que é feito pra não parecer que está circulando, o que é uma bobagem, porque o sistema jurídico, como qualquer outro sistema, é feito por pessoas. Tem interesses, contradições, etc. Mas o sistema jurídico, ao mesmo tempo, ele se vende com uma palavra que eu adoro muito, que tá muito em voga hoje em dia de novo, que é tal da imparcialidade. Que eu acho... A Cecília podia ficar falando horas sobre isso, principalmente porque ela é linguista, e ela é mais dessa área do que eu, que não existe imparcialidade na língua. Ah, mas o advogado e o juiz tentam ser imparcial. Sim. Você tenta seguir o que tá proposto num texto, né? Ou seja, num texto tá proposto uma determinada pena, um determinado segmento das, né? Enfim, você tenta seguir aquilo. Mas isso não significa uma certeza. Acho que a gente tá vivendo um momento em que existe uma confiança cega de que, de fato, quem está lá, de fato, está agindo pelo bem, como se fossem super-heróis desses que a gente assiste aí, como os Vingadores, como se fosse todo mundo Capitão América e Batman, sabe? Não rola isso, entendeu? Da mesma forma que no processo, o que acontece é exatamente a questão de você perceber a naturalidade com que se trata alguém ser julgado sem saber pelo que está sendo julgado. É isso que torna a coisa mais kafkiana, do tipo, ninguém tá... Sabe quando você lê, todo mundo agindo na maior naturalidade, falando, mas ninguém tá achando estranho isso. Tá normal pra todo mundo esse cara estar nessa situação. Ninguém tá achando um problema. Então, acho que esse é o centro, de repente, ali da discussão, né? E o Kafka tendo vindo do direito e tendo sido um burocrata do direito, isso é uma crítica ainda mais retumbante, do tipo, olha, eu tô vendo como isso funciona e na real, não é tudo isso que dizem, entendeu? Não é essa tábua de salvação, assim, sabe? No fundo, o que o Kafka tá fazendo é antecipar um meme dos anos 2000, que é o pessoal cantando vai dar merda, porque é basicamente isso, entendeu? É a nossa fé cega, que é uma fé muito datada, que hoje a gente meio que tá tentando retornar a ela, e não é nada, e isso que eu vou dizer, eu quero que algumas pessoas tenham bem claro na cabeça, isso não é questão de ser conservador ou não, quando eu falo em voltar, mas parece que a gente enquanto sociedade perdeu muito daquelas, tem um cara que vai chamar isso de grandes narrativas ocidentais, que é o Lyotard, assim, do tipo, nós perdemos fé no capitalismo, nós perdemos fé no socialismo, no comunismo, nós perdemos fé, sabe, no livre mercado, nós perdemos fé em tudo e hoje não há o que prenda a gente. Então, esse retorno a essas narrativas que tentam, sei lá, a nação, a justiça, mesmo que seja uma palavra bem vaga quando tu fala justiça, assim, justiça pra quem, de onde e pra onde, elas são só palavras, são jogadas meio vazias. E o que o Kafka faz, no fundo, aqui no processo, é mostrar que como a gente... Olha, é que a Cecília falou basicamente, a gente tem uma situação puta absurda, porque é um absurdo, o cara tá sendo processado, ele não sabe por quê. Se tu não sabe por quê, nem por quê em direito, tu não tem nem como te defender. E tu é condenado sem saber pelo quê e por quê, entendeu? E é muito absurdo. E a gente passa por esse processo, e tem uma coisa que passa muito por isso hoje em dia, que a gente pode falar que é as famosas fake news. Tem até fazer uma voz bonita, né? Fake news. E é incrível como isso tem um poder de ação política hoje, porque são notícias, se tu pensar 30 segundos sobre elas, não faz nenhum sentido. Eu já recebi algumas e elas são muito engraçadas, inclusive. E elas têm aquele tom assertivo de é isso, é aquilo, e tu julga, processa e executa, mas tu não pensa, entendeu? E é muito doido, assim, tem umas coisas... Eu vi uma ontem especial que um tio meu postou, um dia antes da gente gravar, que era uma Manuela Dávila e o Mourão, um em cada foto, e na camiseta da Manuela Dávila tava escrito Jesus é gay ou Jesus é viado, numa montagem muito tosca, que era muito tosca, porque ela tava com uma blusa preta, lisa, mas a montagem, dá pra ver que a pessoa pegou um arco-íris e escreveu aquilo em cima, mas não fazia nenhum sentido com a foto, assim, tu via que tava fora, mas o meu tio comprou aquilo como verdade e ainda reduplicou, ou seja, ele julgou aquela informação, ele julgou uma pessoa e jogou pra frente, e muitas pessoas podem ter visto aquilo também e ter julgado, e ele já tinha feito isso,
livros. E é muito representativo do nosso momento, dessa necessidade que a gente precisa de uma verdade e de que algo que explique que puta que pariu. Cara, que merda, cara. Não dá pra acreditar que a gente tá vivendo num mundo que a gente reproduz isso do processo e ao mesmo tempo não pensa, entendeu? O absurdo disso. Porque quando a gente fala do Kafka, no fundo, o kafkaesco é o quê? É o absurdo, é o que o Camus vai lá pegar depois, o Sartre um pouco. É pegar essa coisa sem sentido e, enfim, replicar. Como eu falei pra caralho agora, e a Cecília me mandou o dedo no meio do White, tá? Mentira. Ela não mandou o dedo no meio, ela mandou cantar a Quinta Internacional. Que tu tem pra nos oferecer, Cecília? Olha, eu acho que eu quero fazer várias citações rapidinhas, porque eu acho que tem um volume de livros bastante interessante na literatura que tem essa aproximação com a discussão das injustiças do sistema judiciário ao redor do mundo e através dos tempos. Um deles eu só vou passar rapidamente porque a gente já fez um podcast sobre, e aí acho que dá até pra vocês buscarem depois, que é O Sol é para Todos. Então, lembrando que O Sol é para Todos é um clássico escrito pela Harper Lee, vencedor do Pulitzer, que vai tratar do Atticus Finch, um advogado que vivia numa cidadezinha do Alabama com a sua família. Nessa cidade acontece um crime, né? Uma jovem branca denuncia um homem negro que supostamente teria tentado estuprá-lo, e aí a questão vai em torno do quanto esse homem ele já entra condenado, mesmo que se mostre durante o processo como um todo, e o Atticus Finch dá conta de fazer isso, que seria impossível que ele tivesse estuprado a moça porque ele tinha uma deficiência no braço e assim por diante. Um aspecto muito importante da narrativa é ser contado pela filha dele, que era criança na época. A gente consegue ver as coisas de uma maneira bem simplificada e bastante inocente, uma vez que é uma criança que está observando esse cenário tão tortuoso. Eu acho curioso que muitas pessoas, quando leem O Sol é para Todos, né, ou leem histórias falando da sociedade segregada nos Estados Unidos, das leis de Jim Crow, né, que foram as leis de segregação racial e tal, porque afinal o livro, nos Estados Unidos a segregação ela era legitimada mesmo, do tipo, tava escrito que podia, e isso é uma coisa interessante de se pensar dentro do que a gente tá conversando também. Mas acho que é interessante que as pessoas ficam chocadas, do tipo, nossa, mas aqui no Brasil nem acontece nada tão ruim quanto acontece nos Estados Unidos, né? Aconteceu nos Estados Unidos, porque, nossa, você viu lá, era lei e tal. Olha, isso mostra pra gente duas coisas. Primeiro, a gente pode ver que uma lei pode estar muito equivocada. Escravidão já foi legalizada, o Holocausto estava dentro das leis alemãs, então a gente pode perceber que a lei, ela pode estar sendo guiada por princípios extremamente equivocados. O segundo ponto mostra que as pessoas têm uma ilusão de que só porque num lugar a coisa era escancarada, ela era pior, quando na verdade a gente tem muita dificuldade ainda hoje de falar sobre diversos problemas de discriminação de negros, mulheres, LGBT, deficientes e assim por diante, exatamente pelo fato de que é tudo muito velado, tudo muito colocado sob panos quentes, né? Então, acho que existe essa dificuldade de percepção de que não é porque num lugar havia uma lei que legitimava a segregação racial, que aqui, em que essa lei não existia dessa forma, era um lugar melhor, né? A gente precisa ter esse cuidado. Então, vale ouvir esse cast de novo. Foi um cast que teve a participação da Ju, foi muito importante, trazendo a análise dos personagens, dos estereótipos de negritude que aparecem também. Então, uma história muito interessante. Além disso, a gente não pode esquecer de forma alguma, em nenhuma hipótese, de falar de um dos livros que eu mais gosto, assim, pelo qual eu tenho muito carinho. Fica quieto. Medo. Que é Os Miseráveis. É um livro, né, enfim. O filme ou o livro? O livro, eu gosto do livro. O livro, ele exige ali um tanto de tempo pra você ler, porque é gigantesco. Que são 1000 páginas, né, gente? Aquele livro ali, ele tá olhando. 1000 páginas do século XIX, tá? Não é 1000 páginas de tweet do Kim Kataguiri que você lê, né? Como não tem conteúdo nenhum, aí você vai lendo só, não é assim. Vitor Hugo, né, meu amor? Então, é uma linguagem elaborada, é uma coisa bastante sentimental e tudo mais. Mas, dentre várias outras situações que acontecem, primeiro tem 2 pontos que eu acho absolutamente geniais e atemporais. O primeiro é a caracterização do Javert, que é o personagem, né, de oposição ao Jean Valjean, que é o protagonista, que ficou preso durante 19 anos, né, quase 20 anos, por ter roubado um pão. Não, peraí, eu posso parar? É que isso já é uma coisa que eu acho muito sacada do Vitor Hugo. Ele passou 20 anos quase preso por ter roubado
pão. Ele rouba um pão porque e aí ele tenta fugir e aí ele recebe uma punição maior, né? Já é absurdo, né? Tipo, é que às vezes a gente fala com a naturalidade, tipo, ele ficou 20 anos porque ele roubou pão. Ele não roubou um caminhão de pão, ele roubou pão pra comer, porque ele tava literalmente, ele era um miserável e ele passou 20 anos preso, tipo. É que esse livro tem tantas camadas que a gente pode pensar que é meio... E aí o que eu queria colocar é como a figura do Javert é encarnada como o cumprimento da lei. Uma coisa que se deve falar é exatamente que o Javert, ele quer cumprir a lei exatamente em cada uma das suas vírgulas. Só que aí são os momentos que você olha e fala assim, gente, mas isso tá se tornando uma coisa... O cumprir a lei dele é tão sectário, é tão rígido, que ele se torna um absurdo, ele se torna uma situação inviável. A maneira como ele persegue o Jean Valjean, o livro inteiro que Deus deu. Tipo, gente, né, até no final da história, quando o Jean Valjean, enfim, se engrandece ainda mais e se torna um herói ultra romântico ali, né? Perfeito, forte, alto e generoso e tudo mais. Até o final da história, quando tem o desfecho dos dois, o Jean Valjean é perseguido pelo Javert. E aí você olha e fala assim, além disso, a questão de como ele trata as prostitutas, né? A Fantine, por exemplo, que, enfim, caiu numa situação de decadência profunda em função de falta de oportunidade social, e aquilo pro Javert não importa, porque a lei é a lei, se ela tá cometendo um crime, não importa as razões, né? E eu vejo que, na verdade, o que a gente tem hoje é uma ascensão de Javert na sociedade, sabe? Tava pensando isso outro dia, falando com um amigo meu sobre isso. Mais do que uma ascensão fascista, a gente tem uma ascensão de pessoas que querem o cumprimento das coisas sem pensar nas consequências que isso vai ter, ou sem fazer uma análise um pouco mais aprofundada. É claro que aqui ninguém defende que pessoas que roubam, cometem crimes, que elas devem ganhar um abraço, uma caixinha de bis e ir pra casa com uma medalhinha de parabéns. Ninguém tá falando isso. Mas é importante a gente pensar que nem tudo é tão simples também, do tipo, roubou, prende, né, e assim por diante. Não, o que tá acontecendo, então? Como que as coisas estão se desenhando dessa forma? E aí, quando o Victor Hugo cria um personagem como o Javert, embora extremamente coerente, é um personagem com o qual não dá pra ter empatia, porque é um cara que é muito difícil se observar nele, ele tá querendo dizer assim, olha, então, mas por que a gente acha, então, que é nessas instituições que a gente vai encontrar alguma tranquilidade social, né? Essa é uma camada importante. A outra camada é a duríssima repressão que sofre o Levante, né? O Gavroche, os menininhos lá que fazem o Levante contra o governo. E aí a repressão é duríssima, né? Extremamente violenta e tudo mais. E aí vem uma outra coisa que é a repressão pela força, né? E o quanto a lei também pode legitimar esses movimentos que são absolutamente desumanos. Uma das coisas que vem sendo discutidas bastante na internet em função do momento que a gente tá vivendo, é a questão do paradoxo da intolerância, que pra você ser uma pessoa tolerante, você tem que ser intolerante com o intolerante, porque senão você tá sendo, né, é o paradoxo lá e tal. Depois dá pra gente colocar uma imagenzinha que eu não vou me estender nisso, mas uma das situações que eu me lembro recentemente, que eu trabalho sempre com os meus alunos, quando eu vou discutir o que é liberdade de expressão, pra discutir produção de texto jornalístico e tudo mais com eles, eu pego uma notícia que acho que é de 2012 ou 2013, ou seja, a gente tá falando de um contexto próximo que aconteceu no Chile, e a questão tava vendo o lançamento de um filme em homenagem ao Pinochet. E aí, lógico, a galera da reserva, militares da ativa, apoiadores, todos foram pra sessão de abertura. Do lado de fora haviam as pessoas que estavam absolutamente indignadas que o Pinochet, tendo feito tudo que fez no Chile, tenha sido homenageado, que aquilo tivesse sendo autorizado e aplaudido como um grande espetáculo de arte. E aí as pessoas, imagina, né, pessoas que tiveram familiares que foram assassinados, pessoas que tiveram que se exilar, pessoas que nunca tiveram mais notícia de familiares, etc., foram protestar, e também houve uma repressão duríssima a essas pessoas, assim, com um canhão d'água e tudo mais. E aí é que tá o entrave da democracia, ou seja, qual que é o limite? Onde que uma coisa pode ser tolerada e outra não? Porque existe um momento em que não dá pra todo mundo ter o seu direito. Existe um momento em que não dá pra garantir as duas liberdades de expressão. E aí, pensando que a gente vive num pós-guerra, em que essas sociedades assinaram lá os direitos humanos, falam, não, então, matar, torturar, né, explorar sexualmente, etc., tudo isso tá errado. Então a gente tem um ponto do tipo, olha, a gente tem que estar do lado de quem preserva esses direitos. Isso é fundamental. E aí é a discussão que eu tento fazer com os meus alunos, do tipo, olha, a gente não pode avançar nessa barreira, né? A repressão que acontece nos Miseráveis, ela passa por esse entrave, do tipo, existe um governo, existe a oposição, e essa oposição é
esmagada, massacrada absolutamente. Então tem um outro aspecto do funcionamento das instituições que exercem, né, o enforcement ali da lei, que também é interessante da gente observar. Palavra bonita, enforcement. Enforcement, eu tô... Pô, Cecília só não fala certo como ela fala bonita, né? Enforcement. É, a gente estudou um tempinho pra não passar vergonha, igual você falando francês, bonitinho. Tá, eu queria aproveitar, eu queria falar de um livro, porque a Cecília tocou num ponto dos Miseráveis, que eu acho muito bom, que ela falou do sistema. E tem um livro que a gente já fez, esse também a gente já fez um podcast, então procurem aí, que é sobre O Estrangeiro, do Albert Camus. E tem uma coisa que eu acho muito engraçada, principalmente pensando no sistema jurídico. Pra quem não sabe a história e ainda nunca ouviu falar do estrangeiro, a gente tem o Meursault, que é um cara que ele perdeu a mãe dele, e ele vai pra praia com os amigos, e ele acaba matando um árabe numa situação muito estranha, assim, que tem todo o rolo do amigo dele, que bateu na mulher desse cara, que ele acaba matando. Tá, beleza. O livro, metade do livro acaba aí. A segunda parte, é a parte, digamos assim, mais existencial, e a parte mais que a gente chama de absurdo é o julgamento do Meursault, que não é o problema o julgamento em si, ele ser julgado porque ele matou a pessoa, mas pelo que ele realmente é julgado. Não se julga o fato que ele matou uma outra pessoa, mas se julga o quê? Julga o quê? Julga o quê? Julga o quê? Julga ele estar na praia depois da morte da mãe. É um julgamento... Olha só, totalmente relacionado com o que ele fez. Vejam vocês. E, inclusive, é muito... tem alguns momentos, assim, que é quase Beckett, assim, aquele Beckett mais delirante, do tipo... Ele fica olhando, tá, mas eu tô aqui porque eu matei o cara, mas... vocês, e falando da minha mãe e que eu fui pra praia, não faz nenhum sentido, mas dentro daquela lógica, e isso talvez seja o que eu queria trazer pra cá, que pra mim é o mais importante do livro, é pensar que existe um fato real, concreto, teve uma morte, teve uma ação que levou ao motivo de ser julgado, mas ao mesmo tempo parece que ela é só gatilho, e se vocês verem qualquer coincidência com fatos recentes da história nacional, de tu ter um gatilho real e tu desvirtuar essa coisa pra outra, é só coincidência. Mas tu tem o fato do assassinato que é real, o cara foi morto e nem ele sabe muito bem por que ele matou, porque tem toda a circunstância do livro, que ele tá na praia, tem o sol, e aí ele não sabe muito bem o que ele tá fazendo, e ele tá armado, e ele nem entende muito bem porque ele tá no meio do rolo do amigo dele, e ele vai lá, mata o cara. Tá, beleza. Mas ele em nenhum momento é julgado por isso, tem um julgamento moral, e aí... É isso, é do tipo, que tipo de cara também, como é óbvio que esse cara é um assassino cruel e miserável, porque que tipo de pessoa, depois que a mãe morre, vai pra praia? Aí ele falou assim, viu, pera, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Literalmente não tem nada a ver uma coisa com a outra. A relação que esse cara tinha com a mãe não tem a ver com os motivos pelos quais ele assassinou a pessoa. As coisas não têm relação. Mas é aquilo, né? É a hora que as coisas entram, são batidas num liquidificador de bosta, e aí é isso, né? Eu acho o último parágrafo desse livro muito bom, porque ele... É de chorar. É de chorar, mas é o momento que, ao mesmo tempo que o Meursault, ele tem, digamos, a súbita iluminação, que não existe iluminação no fim. Ele consegue entender que talvez, sei lá, ele pensando na mãe dele, que morreu, e ele não estava muito próximo dela durante a vida toda. É a primeira vez que ele se sente próximo dela, porque ele entende porque uma pessoa na idade dela arranjou um namorado, por exemplo. E ele se sente feliz porque aquele é o momento que ele tem uma conexão com ela. E é a primeira vez que... E tem um detalhe, ele sabe que ele vai ser executado logo em seguida, e ele sabe que a felicidade dele vai ser sair na rua, sair pra ser executado e ver o ódio das pessoas sobre ele. E ver principalmente que elas não sabem porque elas estão odiando ele de fato. Elas não odeiam ele pelo fato que deveriam, que é ele matou um ser humano que ele não conhecia, e por uma razão fútil, isso fica bem claro durante o livro, mas sim pelo julgamento moral. E aí que tá, quando a gente fala julgamento moral, sempre vem o julgamento individualizado, e tem uma coisa que normalmente não se fala muito quando se fala do estrangeiro ou de livros do tipo, que eu acho bem importante, que é as pessoas que se camuflam nesse julgamento coletivo e camuflam outras coisas dentro desse todo, assim, porque tu vê que tem uma massa inteira que julga ele pela moral, mas elas vão dando pitadas às coisas, por exemplo, elas jogam os seus pequenos preconceitos e os seus pequenos valores ali, como se fosse algo geral. A gente vê muito isso hoje, de novo, e a gente sempre vê isso quando tem movimentos de massa, que, por exemplo, sei lá, tem eu, a Cecília, o Vilton, mais, sei lá, 50 pessoas, e eu tenho um valor que não é exatamente um valor que metade das pessoas distribuem, mas eu lanço no meio e um reproduz, o outro reproduz, e quando vê, as pessoas se sentem meio obrigadas a reproduzir também, ou sentem o prazer de colocar coisas piores a partir daquilo. E a gente vê isso muito nesse julgamento moral que a gente tem do Meursault em vários livros. A gente vê isso também, por exemplo, nos Miseráveis.
de pessoas que apoiam lá o massacre do Levante, porque... Porque, sim. Porque é uma lógica de hoje do tipo, tá fazendo vagabundagem, é a coisa do tem que oprimir mesmo, porque se é ilegal tem que ser esmagado, tem que ser limpo, higienizado, sabe? É uma lógica muito semelhante, só que ela é do século XIX, né? E a gente acaba se escondendo coisas muito doidas ali, que eu acho que é realmente que me assusta. Porque, sei lá, cara, aí tá, e eu acho engraçado porque normalmente o escudo que se usa pra isso é imparcialidade. O que é mentira, entendeu? Ou senão, quando a maioria quer, provavelmente alguma coisa certa. Bem, em 1940, a maioria da Alemanha achava que jogar judeus e outras pessoas em câmaras de gás não tinha nenhum problema. Se tu vai colocar isso como correto, era a maioria, ou pelo menos a maioria se sentia forçada a pensar aquilo. E aí? Pois é. No Dogville acontece isso, né? Na hora que a mulher... Porque o pessoal fala de matar a mulher que roubou a galinha e tava passando fome. E aí a personagem da Nicole Kidman, que eu esqueci o nome, ela, pra se manter como uma coisa da democracia, ela mata ali do tipo, mesmo sendo uma coisa tipo surreal, né? Mas não é o desejo da maioria? O desejo da maioria é o desejo da maioria. É foda. Democracia, como já diria Cirão da Massa, né? Democracia é uma delícia, é uma coisa maravilhosa, mas tem os seus custos, né? Então, eu gostaria de citar 2 livros de não ficção. Um deles, pelo Deus/Divindade/Glorifiquem de Pé Graciliano Ramos. Nós já falamos aqui do quanto todos somos fãs do Graciliano pelo seu incrível poder de nos dar um murro na cara com uma frase, né? Um poder de sentimento e síntese muito apurado, né? Na sua escrita. E tem uma obra dele que vale muito a pena ser lida, que é Memórias do Cárcere, que é um relato extenso sobre a temporada que ele passou na prisão durante o período do Estado Novo, a ditadura varguista no Brasil. E fala das torturas, das privações que ele sofreu, enfim, e aí do cotidiano e de todas as barbáries aí que ele passou. É um relato literário extremamente bem escrito, porque estamos novamente, né, vou jogar confete mesmo, estamos falando de Graciliano, e é muito importante a gente perceber a causa da prisão do Graciliano, assim como de várias outras pessoas no período varguista, era explicitamente relacionada ao suposto medo do comunismo. Vejam, falava-se disso lá no Estado Novo, que acabou em 1945, estamos falando de década de 30/40, né? E desde então o Brasil vive com essa coisa de que existe uma ameaça comunista, que na verdade nunca se concretizou no país, e aí quem era filiado ao partido, que é o caso do Graciliano, era preso mesmo, e é isso aí. O Graciliano passou um período, eu não lembro quantos anos agora, mas ele passa um período grande preso. A gente já falou, né, que o Graciliano, poucas pessoas tiveram uma vida tão fodida quanto o Graciliano Ramos. E aí, lendo esse livro, a gente tem uma coisa que eu não sei, eu acho que é meio impossível você ler esse livro e não olhar e falar assim, cara, mas nada disso precisava, entendeu? O cara não tá fazendo nada de errado por estar afiliado a um partido, sabe? E aí a gente vê as barbáries que ele passou, é uma leitura que eu recomendo muito. Ainda na não ficção, eu gostaria de recomendar também American Crime Story, O Povo contra O.J. Simpson. Atenção, alerta, a tendência de ficar obcecado com essa história é elevadíssima. Eu demorei uns meses pra tirar de dentro de mim a obsessão por essa história, porque ela é tão surreal que ela parece ter sido criada, ela parece ser uma obra da literatura ficcional. E quando você pensa que aquilo realmente aconteceu, você fica tipo, O O.J. Simpson foi acusado criminalmente de assassinar a ex-esposa dele, a qual já havia feito algumas denúncias enquanto eles eram casados de violência doméstica, e aí esse livro ele vai contar como foi a estratégia pro O.J. Simpson, que tava com merda até o cotovelo, não ser condenado. Então é um livro que trata essencialmente da manipulação do sistema judiciário, de como foi possível burlar. Estou falando de burlar porque hoje existe quase que um consenso de que o O.J. Simpson assassinou a ex-esposa. Inclusive, no julgamento civil ele foi condenado. Para vocês verem a insanidade, ele foi inocentado no criminal e foi condenado no civil a pagar uma multa. Pra vocês terem noção do quanto o sistema judiciário ele realmente vai pra tudo quanto é canto. Nesse livro é um livro grande, mas é muito legal porque vai falando, como ele é bem contemporâneo, o jornalista que o escreveu, ele vai fazendo um clipping, né, fazendo uma coletânea do acompanhamento da mídia na época. Então vai aparecer pra gente um outro elemento, principalmente de meados do século XX até hoje, vem crescendo exponencialmente, que é a influência que a mídia tem no efeito da ação da justiça. Ou seja, como a forma como as coisas são noticiadas e como a manipulação da imagem é capaz
formas de tornar um ponto de vista diferente, que é o que acontece, por exemplo, se vocês digitarem no YouTube, é a cena dele colocando a luva, né, a famigerada luva, que seria uma das provas, e aí existe uma questão do tipo, o O.J. tinha artrite, ele causa inchaço nas mãos, ele deixa de tomar medicação de artrite para as mãos ficarem inchadas, então a luva não serve. Então é uma coisa que é muito arquitetada nos menores detalhes, quase como que numa novela, num seriado mesmo, e aí a manipulação da imagem, do tipo, a imagem filmada dele com a mão que não cabia e tudo mais, ficou sendo repetida de forma que fosse cada vez mais convencendo, de alguma forma, que ele estava sendo criminalizado por ser negro. Então é uma coisa extremamente pavorosa o que acontece. Então eu acho que vale muito a pena. Tem a série também, que foi mega premiada, que é inspirada baseada nesse livro, né, enfim, que é fantástico, mas, como eu disse, cuidado, porque a tendência é que vocês nunca mais se recuperem e fiquem viciados em O.J. Simpson. Alerta. Tá, eu queria terminar, como eu acho que esse podcast tá ficando meio longo, eu queria falar de um livro que foi um dos livros que a Cecília deu a ideia de, quando ela falou desse cast pra mim, que é O Conde de Monte Cristo. Uhul. E aí vem uma... Como é que é o gritinho? Uhul! E por que o Conde de Monte Cristo? Não tem nada de sistema, mas tem uma coisa ali que eu acho pelo menos muito interessante, que é a ideia central do livro, que é a vingança a qualquer custo. A gente tem um personagem que eu me esqueci o nome dele agora, eu não vou lembrar. Edmond Dantès. É o Edmond Dantès. Ele passa por uma situação horrível e ele fica obcecado de se vingar e ele não percebe que é o grande... E ele é condenado, né, via influência do Mondego. A influência do Mondego e a situação que ele arquiteta fazem o Dantès ser condenado. Isso é uma coisa importante, né? Porque já mostra que, na verdade, ele vai preso por uma cagada total de justiça parcial. Não bastasse isso que ele faz, vamos resolver um problema criando outro problema. E é muito engraçado a gente pensar que, vocês estão tirando ele do contexto. Não, é que tem uma coisa que é o tema principal, que é a vingança a qualquer custo. É tu pegar algo que já é muito errado, que é a condenação dele, transformar aquilo em algo pior. E tem uma coisa que, por exemplo, tem um filme que eu acho ele bem bonzinho até, mas ele não entra numa coisa que o livro entra, que é a epifania que o Dantès em nenhum momento pensa quantas pessoas ele arrastou muito junto dessa vingança, que nem deveriam estar ali no meio, entendeu? Ele não pensa, por exemplo, que nessas pessoas que ele tá se vingando tem outras pessoas relacionadas, filhos, mulheres, irmãos, sei lá, outras pessoas ligadas de alguma forma, que tu pode estar se vingando delas também, que não tem nada a ver com isso, e tu vai meio que criando um efeito em cadeia que essas pessoas, inclusive, podem querer se vingar dele depois, e tu cria meio que um ciclo de violência sem fim. Não são essas palavras que o Dumas escreveu, mas é isso que o Dantès pensa até um dado ponto. Puta merda, tá, eu me vinguei de todo mundo, não levou a nada, porque eu não me sinto mais satisfeito, o mundo não é um lugar mais justo, e eu ainda provavelmente criei uns 20 inimigos por tabela. E aí, mas pelo menos ele fez justiça. Tá, mas aí tu faz justiça de uma cagada, cometendo 10 cagadas, e aí, isso é uma coisa boa pra gente pensar, porque justiça não é exatamente só penalizar e culpabilizar algumas pessoas por erros, ou a forma que tu culpabiliza e executa isso. Eu acho que o mais importante aqui é como tu executa isso. Pensar, mas ele fez uma coisa errada. Sim, mas ele fez, e tu vai julgar e condenar ele, e como? E aí que vem a coisa do que a gente hoje em dia pode chamar ou de corrente de WhatsApp ou sangue no olho, assim, que as pessoas têm. Que é a mesma coisa no fundo, que é, eu preciso fazer alguma coisa, tá, mas vai fazer pra quem? Como? Não importa. Como assim não importa? Tu vai fazer algo que pode às vezes afetar, tu quer me afetar, Jefferson, mas tu vai afetar o Jefferson, Vilton, a Cecília, sei lá, o Beber, a Ju, porque eu quero me vingar daquilo. E é muito assustador ver que isso se repete com uma tranquilidade. Não, eu penso que é uma sequência de erros que acontece a partir de um inicial, que é um sistema judiciário que não funciona com base na lei, mas que funciona com base nas influências, né? Se não fosse isso, e se não fosse o Mondego, que representava uma classe inconformada com as pequenas ascensões do Edmond Dantès, nada disso teria acontecido. Então existe uma coisa que é um conflito de classe ali, que é o Mondego com inveja e inconformado com a felicidade do Edmond Dantès. Existe
essa influência que ele, como faz parte de um grupo privilegiado, é capaz de exercer. Existe a prisão do Dante, e aí o acesso dele às ferramentas que garantem a sua ascensão intelectual, ao invés de o transformarem numa pessoa que vai voltar pra refazer a própria vida, fazem um movimento contrário, de eliminação, de buscar mais violência. E eu acho que isso é uma coisa que tem acontecido muito hoje, se a gente observar qual é o voto do eleitorado escolarizado brasileiro. E aí a gente já quebra com outra lenda que o iluminismo criou, que é o conhecimento leva à razão, né? Porque a gente tá vivendo no ápice do que a razão e a contra-razão podem trabalhar, inclusive, pro mesmo lado. Onde é que tá teu Deus agora? Bom, pessoal, essas foram as nossas indicações de hoje. A gente sabe que ainda tem muitos outros livros que tratam de repressão, de falhas e contradições do direito. Acho que assim, vocês podem até comentar aí falando sobre títulos que vocês gostam, que vocês têm curiosidade, ou filmes, enfim, acho que tem essa possibilidade. E o que mais que a gente quer saber dos ouvintes, Sr. Jefferson? Gostaram do cast? Já que a Cecília roubou minha pergunta dos livros... Aqui é assim, né? Petralha, só rouba. O meu sonho, eu vou compartilhar com vocês e vocês digam se o meu sonho é bom. O meu sonho é que, caso o Bolsonaro seja eleito, o Temer deu o golpe duplo carpado. O que seria o golpe duplo carpado? Ele daria o golpe no Temer e no vice dele e no presidente da Câmara e ficasse mais 4 anos, porque ele é terrível, ele é um vampirão, mas ele é um vampirão tão bonitinho, né, gente? Tá horrível isso. Quem vai ter coragem de expulsar esse vampirinho, deixar ele sem casa? Mas é isso aí. Tentem não discutir com os Rogerinhos do Engate, vocês encontrar por aí. É isso aí, gente. Abraço, até semana que vem, se a gente não for pro DOPS. E ouçam Pink Floyd enquanto isso, porque não sei se vocês sabem, mas... Lei Rouanet anda pegando. O Roger Waters é o último financiado pela Lei Rouanet. E ouçam Madonna também, porque a Madonna quer seus 5 minutos de fama. Parem de falar, uma dica do He-Man de hoje, dica da XCS de hoje. Quando alguém falar assim, isso aí é financiamento da Lei Rouanet, fala assim, a Lei Rouanet, ela não é dinheiro do governo que vai pras pessoas, é dinheiro da empresa que quer ajudar um show a acontecer pra ter dedução do imposto. Não é dinheiro da sua contribuição que tá saindo. Explica isso pras pessoas. Tem dias que eu me sinto como a Lei Rouanet, sabe? Incompreendida. E é isso. Vamos embora, né?